A medalhista olímpica e ex-jogadora de vôlei, Leila Barros, hoje está à frente de um dos maiores desafios de sua carreira. Agora, no mundo da política, como secretária de Esportes do Distrito Federal, ela tem a responsabilidade de levar essa prática ao maior número de pessoas. No ginásio Nilson Nelson, lugar que guarda boas recordações de seu tempo de atleta, Leila falou sobre sua carreira na seleção brasileira, das dificuldades de gestora, do casamento com o também campeão olímpico do vôlei de praia, Emanuel Rego, e falou sobre o outro papel que desempenha com desenvoltura, o de mãe. Leila Barros, muito obrigada por conversar com a gente aqui neste lugar. Pois é, obrigada. Que eu sei que tem boas lembranças para você, sim, né? E aproveitar também a oportunidade, é um prazer estar com você. Isso aqui é muito emblemático, esse espaço aqui, o Nilson Nelson, porque eu já tive a oportunidade de estar em ação aqui dentro do ginásio pela Seleção Brasileira há muitos anos atrás e hoje com essa missão de ser a guardiã desse espaço. Agora, Brasília tem uma relação com o esporte muito legal, né? Tem nomes, tem vários atletas daqui e a gente acabou de ter essa divulgação de uma pesquisa que mostra que a unidade da federação, o Distrito Federal, é a que tem o maior percentual, aí mais de 50% das pessoas fazem esportes ou atividade física, numa distância imensa, inclusive em relação à média nacional, que é ali de 38%. O que é que propicia isso? Bom, assim, as pessoas receberam, né, essa notícia com uma certa surpresa, né? Bom, eu na condição de secretária nem um pouco, porque assim, tendo a oportunidade de enfrentar esse desafio junto ao governo, eu caminho muito pela cidade, né? E a gente foca muitas vezes em Brasília, essa questão de poder, de política, mas acho que as questões geográficas também, físicas de Brasília, propiciam muito isso, as ruas largas, os parques também. Às vezes as pessoas focam muito aqui, tem o Parque da Cidade, que é um pulmão da cidade, é maravilhoso aqui, onde a gente tem várias modalidades, mas no entorno da cidade, né, nós temos muitos outros parques ecológicos. E ali muitas das comunidades, elas fazem atividades ali. Então, assim, Brasília tem uma competência, um potencial humano para a prática esportiva incrível. Se você for nas academias, se você entrar em setores, né, que tem uma classe social mais baixa, no pôr do sol, você sempre vai ver um professor, né, um cara que é oriundo daquela comunidade, né, que mal se formou em educação física, mas que teve contato desde novinho com a atividade física, com o esporte. Ele está ali, de certa forma, mobilizando, praticando cidadania, trazendo aqueles jovenzinhos, aquela criança. Então, eu acho que essas questões, né, do espaço físico, né, as questões dos parques na cidade, isso cria uma plana, exatamente, né? Plana, que tipo assim, os movimentos de bike, de bicicleta, de corrida, enfim, assim, Brasília respira esporte, né? Nossa, aqui tem corrida o ano inteiro. O ano inteiro. O circuito de corridas, nós temos o circuito de corridas da Secretaria de Esportes e também tem os circuitos de corridas da iniciativa privada. E você vê, esse ano nós tivemos a Corrida de Reis, que é a corrida que starta o calendário esportivo da cidade. Foram 22 mil pessoas. E já vem gente de fora para essa corrida, né? Cada vez mais. Sim, então assim, Brasília tem mostrado assim, eu acho que fora a competência para fazer grandes eventos, né? Mega eventos. Nós tivemos a Copa do Mundo, nós tivemos a Olimpíada, nós temos challenge de triatlo aqui, nós vamos ter os Jogos Escolares da Juventude no final do ano. Quer dizer, de certa forma, a cidade curte muito o circuito de cultural e também, com certeza, infinitamente o esporte. É interessante isso porque muitas vezes a gente liga a atividade esportiva com culto ao corpo. Tem muito esse culto ao corpo aqui em Brasília, as academias são lotadas e não é uma cidade com praia. Não é, para você ver. Mas isso é a busca, né? Eu acho assim, essa é a criatividade do brasiliense que eu acredito assim. Poxa, nós não temos a praia, mas nós temos os clubes, nós temos os parques e nós temos um espaço gigante para promover saúde. Teu olho brilha ou é impressão minha quando você fala de Brasília, hein? Eu falo assim, eu sou de Brasília, eu fui para o mundo. E mesmo assim, nunca deixei de estar em Brasília, porque os meus pais, hoje eles são falecidos, mas eles sempre ficaram lá em Taguatinga, eu sou de Taguatinga. Então, assim, Brasília, eu sempre fui um pouco bairrista com relação a Brasília, porque as pessoas sempre falavam, como eu falei para você, essa coisa do foco, tem o Congresso, tem o poder, né, tem o governo federal aqui, e as pessoas sempre acham que Brasília é isso, né, mas Brasília é humana, Brasília é generosa, Brasília recebe pessoas do país inteiro, do mundo inteiro, e eu sou daqui, né, então, assim,
eu tenho um compromisso com isso, assim. Brasília foi generosa com os meus pais. Meus pais vieram do Nordeste, foi uma grande maioria de nós, somos filhos oriundos do Nordeste, do Sul, do Sudeste, e que vieram para Brasília, para construir Brasília, para formar, né, as suas famílias em Brasília. E nós nascemos, eu sou de Brasília. Então eu tenho uma relação de Brasília muito de terra mesmo, de pátria, de berço. E aqui é onde você começa toda a sua trajetória, Pois né? é, Ali, acho que é verdade essa história que você, enquanto sua mãe lavava roupa, ali, dona de casa, você ficava jogando vôlei no varal. Assim, eu sou oriunda de toda a cadeia esportiva, né, Rosiane? Eu saí do desporto escolar. Eu só estudei em escola pública. Então, na escola pública, eu estudava no turno e no contraturno, eu tinha contato com todos os esportes. E dentre eles o vôlei, ao qual eu me apaixonei. E aí eu lembro de umas cenas muito emblemáticas, assim, mas a principal é minha mãe no tanque, lá lavando a roupa. E eu começando com vôlei, né? E muito inspirada pela geração de prata, né? E minha mãe já lá lavando no tanque, aí tinha um varalzinho lá, um varalzinho de arame, assim, né? E eu pegava a bolinha preta de meia, né? Meia, né? De nem meia bola, preta, né? não tinha bola. Aí ia por cima e atacava e falava pra minha mãe, um dia você vai me ver jogando pelo Brasil. Aí minha mãe lavando roupa falou, minha filha, para de sonhar, você está em Taguatinga, cidade satélite do Brasil. Quer dizer, de Brasília, cidade satélite de Brasília. Quer dizer, sua realidade é tão diferente, né, daquelas meninas, mas eu sonhava. Eu acho que o importante da vida sempre foi isso, e a minha vida foi muito pautada por isso. E como é que chegou isso? Porque justamente você estava aqui no desporto da rede pública, como é que chegou esse convite ou essa possibilidade? Imagino que você correu muito atrás disso. Muito. As pessoas, quando focam muito no atleta, né, por exemplo, a gente vê hoje o Neymar, né, assim, as pessoas acham que o processo é muito árduo, ele é muito difícil. Existe uma seleção que, além de ser natural, você tem que contar com vários fatores. E no meu caso, assim, eu sabia que eu tinha o dom para jogar vôlei e eu queria muito ser jogadora de vôlei. E aí foi a oportunidade. Eu acho que na vida a gente não pode perder as oportunidades. Eu joguei um campeonato representando Brasília, um campeonato brasileiro em Fortaleza. Depois joguei outro, já jogava numa escola aqui em Brasília, o Maria Auxiliadora, o SEMA. Eu ganhei uma bolsa e nós fomos jogar uma taça Belo Horizonte, lá em BH. E lá o técnico do Minas Tênis Clube, ele me viu jogando e perguntou, canhota, que eu sou canhota, né? Você não quer fazer um teste no final do ano aqui no time do Minas? Eu falei, claro, né? Mas eu peguei um ônibus na Rua da Ferroviária sozinha, com 17 anos. E cheguei lá para fazer o teste com mais de 2.000 meninas. Nossa. Foi incrível, foi um desafio, uma semana de testes e saíram 5, eu fui a 4ª. E nunca mais parei, nunca mais assim, foi uma questão de oportunidade. Surgiu uma oportunidade, vamos, eu vou. E tudo aconteceu na minha vida, com muito sacrifício. Várias vezes eu pensei em desistir, porque você olha esse tamanho aqui, você tomou um susto, né? Você é alta. Não, eu sempre fui a mais baixa da seleção, né? Então, sempre foi muita dificuldade para mim. Mas com o tempo eu fui percebendo o que eu tinha de diferente. Eu era a única canhota, como fui até hoje, a única canhota que atuou na seleção. Tá faltando canhota aí no Brasil, na seleção brasileira. Tenho que contar aqui, porque eu sabia, obviamente, jogadores de vôlei sempre são muito altos, eu tive que buscar logo o maior salto que eu tinha, porque senão eu falei, eu vou ficar eu já sou baixinha, eu vou ficar minúsculo ali, mas enfim. E aí as Olimpíadas, conta um pouquinho dessa emoção, eu vi que você trouxe as medalhas, então ali a gente mostra. Deixa eu até tirar uma dúvida, o que é que significa aquela mordida? Cara, ganha e morde. Aquela mordida... Começou na época de vocês. A mordida é meio tipo assim, essa eu papei, essa é minha. E tipo assim, morde pra ver se é real mesmo. Meu Deus, ela é real. Aí você morde e olha. Eu acho assim que o ápice de qualquer atleta, eu acho assim que só o fato de você estar numa Olimpíada, você já é agraciado. Nós estamos falando de uma Olimpíada onde existem os 10.000 melhores seres humanos, tipo assim, fisicamente falando, da face da Terra. São super atletas, super humanos. E de repente eles estão fechados num ambiente de muita competição. E eles deram muito sangue durante 4 anos, passaram por vários testes, várias contusões, ausência da família, solidão, enfim, em prol daquele momento. Então aquilo é um exercício de resiliência, de determinação, de entrega para uma Olimpíada muito grande. Né? Então, assim, se tornar um medalhista é algo assim que eu sou de uma geração que existe uma expectativa muito grande dentro da minha geração, que é uma geração que culminou com muita gente boa,
com muita gente que tinha Ana Moser, Ana Flávia, a Fernanda Venturini, aí, enfim, uma galera que era uma safra maravilhosa e que, poxa, era a hora. Todo o voleibol do Brasil, do mundo, era a hora. E tinha muito aqueles embates Brasil e Cuba, né? E em 96 foi uma coisa muito emblemática nesse sentido, porque nós treinamos muito, houve mudança de comando, que era o Bernardinho. O Bernardinho veio da Itália, pegou a seleção para o Mundial de 94, e aí chegava, né, tipo assim, um grande desafio, que era a Olimpíada em 96. Então nós treinamos, exaustivamente, nós treinamos durante 7 meses, lá no Rio de Janeiro, treinamos muito na Urca, muito assim, treinamos de domingo a domingo, treinamos 2 períodos, se bobeasse até 3 períodos para aquele momento. E aí a gente pegou uma semifinal com Cuba, na verdade assim, uma pena, né, uma judiação, porque na fase da chave nós vencemos todos os jogos e Cuba perdeu um jogo e ali a gente se cruzou, o primeiro com o segundo, numa semifinal, onde as 2 melhores equipes do mundo estavam se cruzando. Então, assim, Deus sabe o que faz, né? Aí a gente perdeu aquele jogo de 3-2, mas foi um momento assim, caramba, quando acabou aquele jogo, muito triste. Triste, sim, poxa, aquele jogo poderia ter sido uma final olímpica. Nós merecíamos aquilo. Mas, ao mesmo tempo, caramba, agora nós vamos buscar a nossa medalha, né? E foi o que aconteceu. Foi um momento muito especial. Na hora que a gente pegou aquela medalha, parecia que uma olhava para a outra. E eu tenho certeza que o sentimento foi geral. A gente só pensamos em duas coisas, com certeza, todas. Na família, no quanto a gente tinha se entregado e no povo brasileiro. Porque todo atleta, eu tenho certeza, que na hora que ele escuta o hino, ou que ele sobe no pódio, e a gente tem um senso de patriotismo muito grande, assim, um atleta, ele sabe da luta dele. A gente chora em casa, quando ouve ali o hino tocando numa final olímpica, nos jogos já de reta final, a gente chora, eu imagino vocês, então você o coração vê, deve... né, é muito emblemático ver a seleção de vôlei agora no Rio de Janeiro. O quanto que aquela geração sofreu, ninguém acreditava que o masculino chegaria a uma final e muito menos, né, serem campeões olímpicos. Então, assim, é muita entrega. As pessoas, assim, tem que... E tem uma conspiração também divina, é engraçado que você pode fazer tudo, mas tem uma coisa que parece que quando você entra naquele universo olímpico, parece que você está entrando num coliseu. E eu falo muito para as pessoas que quando a gente está no refeitório, numa Olimpíada, todo mundo é igual. Todo mundo se respeita demais, porque todo mundo sabe o quanto que cada um se dedicou para estar ali. Então, muitas vezes você vai ver um americano com um iraquiano numa ponta de uma mesma mesa, né? Um chinês com um japonês, enfim, todas as diferenças políticas, econômicas se dissiparem entrando ali dentro. Porque a festa é para o mundo, a festa é para quem está fora da Vila Olímpica. Agora, para quem está dentro do Parque Olímpico, é uma luta. É tipo assim, eu estou ratificando toda a minha condição de estar aqui nesse momento, de trazer ou não, ou ser ou não, mudar minha vida como medalhista olímpico, como campeão olímpico. Então, quando o cara chega, ele chega com aquela medalha, assim, andando pelo refeitório, a galera para, e todo mundo para, bate palma. É uma coisa meio que de cabeça, sabe? Parece a cabeça do inimigo, olha aqui, meu troféu. É uma coisa assim. E aí, quando você sai daquele Parque Olímpico, na hora que fecha aquele portal, você pensa, meu Deus, acabou. Aí você vê o mundo, as pessoas, e você pensa assim, cara, eu quero voltar. A sensação que dá é que vocês ali dentro estão enxergando tão aquele momento que do lado de fora está tudo meio embaçado, assim, não dá para visualizar cadeirinha a cadeirinha. Eu vou falar, isso varia de atleta para atleta. Eu, por exemplo, eu era só pro campo. Tipo, eu acho que 90%, tem uns que conseguem sair e voltar. É um trabalho emocional. Outros, o que existe? Eu, meu time, a equipe adversária e meu técnico aqui. E o resto... né? O foco maior, o trabalho maior é muito em cima do adversário, né? Eu treinei, eu me preparei, eu estudei e é você que eu tenho que bater. Então, assim, não existe de fato, e você está certíssima, essa questão de você tirar o seu foco daquele teu objetivo. Então, geralmente, a gente está sempre muito focado na partida. Então, você pode xingar, você pode falar o que você quiser, que, né... Geralmente não tem atleta, tem os atletas mais coléricos, os mais nervosos, os mais tensos, que provocam a torcida, né? Porque vai num momento de desgaste, assim, de tensão tão grande, que olha para a torcida e sei o quê. Aí a torcida vem em cima, mas é um momento muito pontual. Depois o atleta ele consegue voltar.
Mas o trabalho é muito voltado para isso, para foco. Mas é muito prazeroso, assim, quem é atleta, quem viveu, quem teve a oportunidade de viver isso. Se Deus chegasse aqui para mim, ei, Leila, vai querer voltar de novo atleta? Eu falei, ó, mais umas 10 vidas pode me colocar ali que eu viveria. E eu tenho certeza que certamente seria para o vôlei, até porque o vôlei trouxe aí, inclusive, toda uma formação de família também, que você vai contar pra gente no próximo bloco. Eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com Leila Barros. Leila, você separou aí algo que tem um significado muito especial para você. Mostra. Bom, essa camisa aqui foi a camisa que a gente conquistou a primeira medalha para o Brasil, né? A camisa de Atlanta 96, né? Uma camisa que eu guardo com muito carinho. Já foram todas as minhas outras camisas que você vai dando para a galera, para os amigos, para rifar, né, para ajudar instituições. Mas essa aqui eu guardei com muito carinho, porque foi muita luta, viu, Rosiane, para conquistarmos a medalha. E também, né, a questão do trabalho mesmo do grupo, um grupo incrível, como eu te falei, o Bernardinho ali comandando a gente. Então, assim, eu tenho muito carinho por ela e, enfim, por todas as conquistas, mas eu acredito que essa conquista de 96 foi um start para que a seleção de vôlei feminino, né, fosse enxergada com outros olhos, assim, os olhos, um olhar mais respeitoso, né, assim. O mundo começou a enxergar o vôlei feminino também, porque o masculino já era consagrado, né? Já vinha ali de 92 com aquela geração 84, do Mauricinho, Giovanni. Isso, aquela turma também que, nossa, incrível. E o vôlei feminino faltava essa medalha, né? Faltava. E eu acho que foi o start. Depois vieram os 2 ouros, né? 2008 e 2012 do vôlei feminino. Qual é a sensação que dá na hora que coloca a medalha? Olha, eu acho que é um misto de tanta emoção. Aqui, ó, pega. Gente, a gente pega aqui no atleta e é pesada, né? Pesada. É pesada. É emocionante até pegar. Eu pego com medo até. Eu vou falar pra você, assim, eu acho que elas pra mim são até estímulos, assim, às vezes eu fico, ai meu Deus, meus desafios, né? Aí eu olho pra elas penduradas assim, não, vamos lá. Lembre-se que você foi uma atleta, que você tem os espíritos esportivos, prossiga, persista. A emoção, eu vou falar pra você, eu acho que, eu já tinha comentado com você, eu acredito que o que pensamos na hora que recebemos, pensamos na luta, pensamos nas nossas famílias, naqueles que nos ajudaram a chegar até este momento. E também a gente pensa muito no povo brasileiro, assim, é uma coisa incrível. Quando colocam ali que você escuta o hino, você dá aquele suspiro assim, você imagina tanta coisa, você está fazendo tanta gente feliz nesse momento, né? Nós somos um povo tão carente, né, dessas alegrias, e eu acredito que o esporte propicia isso demais para o brasileiro. E como é que foi a decisão de parar? Eu acho que foi uma decisão natural, porque o atleta envelhece, né? E o que é o que mantém? Para o esporte o envelhecimento é muito cedo, assim, em relação... É uma carreira muito efêmera. É uma carreira muito curta. É rápida, ela é muito rápida. Na verdade, o corpo que é a máquina, que te leva, que te faz fazer movimentos inimagináveis, ele chega uma hora que ele mesmo acusa, ele vai te mostrando, te dando indícios de que ele já não é mais a mesma coisa. Né? Aí começam as contusões e elas se tornam frequentes e começa a te acompanhar uma dor que é ali o dia inteiro te lembrando. Aí quando você percebe que você está ali tomando todo dia um anti-inflamatório, você já não consegue mais treinar com a frequência que você treinava. E foi isso que aconteceu comigo, foi uma coisa natural. Eu comecei a perceber que era a hora de parar. E essa hora é muito difícil, né? Porque ninguém prepara, não existe ainda, né? Eu acho que tem que ter um programa e eu acho que o COB iniciou já esse programa, né? Que é um programa de destreinamento e de como o atleta finaliza a carreira dele, né? Eu acho que é importante esse suporte, afinal de contas, os atletas carregam a imagem do Brasil mundo afora, são mensageiros, né? São soldados que defendem a bandeira do Brasil, o país, e a gente ainda tem muito pouco
reconhecimento nesse sentido. Eu acho assim que a aposentadoria, como qualquer outra profissão, né, se profissionalizar nesse sentido, né, ter um acompanhamento psicológico, e muitos ficam obesos, outros alcoólatras. Enfim, é um baque muito grande em que muitas vezes ele não é preparado, às vezes ele não tem o suporte familiar para aguentar essa mudança, porque a rotina do atleta muda. De repente ele tinha o glamour, ele tinha os treinamentos, ele tinha aquela rotina exaustiva, daqui a pouco ele simplesmente é jogado no mercado e é muito difícil. Então, assim, ele tem que ter uma consciência de que ele tem uma vida pós-carreira e esse trabalho tem que ser... eu acho que tem que começar na base. Eu acho que já de novo o atleta tem que ser preparado para isso. Olha, a sua carreira ela é rápida, ela é curta e você tem que saber economizar, entender que você vai ter que guardar, começar a pensar na sua aposentadoria muito cedo, já iniciando a vida esportiva. Estudar, particularmente, desde quando eu parei e iniciei a minha trajetória, porque eu ainda trabalhei no terceiro setor com ONGs, depois eu montei o Brasília Vôlei, que é uma equipe de vôlei aqui em Brasília, depois entrei para... Quer dizer, foram situações que cada vez mais cobravam de mim, exigiam de mim, e eu ia ficando mais ansiosa. E gestão, para dentro. Poxa, eu cheguei a 10 quilos a mais. Agora eu dei uma emagrecida, porque eu tomei uma consciência. Eu falei, cara... E aí é o preço do sobrepeso, né, o peso do sobrepeso, da vida que você teve como atleta, porque eu tenho lesões já instaladas, lesões tipo artrose avançada no joelho, porque eu sou de uma geração que não tinha Taraflex, nem os tênis que tem hoje. Eu peguei o início dessa mudança, mas eu, durante toda a vida, joguei em quadra de cimento, em quadra de taco. Então, o joelho muito judiado, sofrido, quantos saltos eu dei na vida. Você falou a coisa de até a alimentação que muda, porque realmente a alimentação do atleta, a atividade física diária. Você foi a musa do vôlei, a nossa grande musa do vôlei brasileiro. Ainda bem que você falou, fui. Não, e isso é uma coisa que te acompanha, né? Eu fui de uma geração de mulheres muito bonitas, o vôlei. O vôlei tem até hoje. O vôlei, assim, é uma modalidade em que as atletas são muito bonitas, longilíneas, altas, né, eretas, assim. Então, assim, tem um mercado muito amplo para elas e isso também é muito perigoso, né? Porque isso pode te tirar muito do foco. E na minha época, minha geração começou, né? A gente, inspirado pela Jaqueline, a Vera Moss, que já eram musas, né? E a Isabel, veio a minha. Mas assim, foi uma luta para mim, tanto que eu vou te contar um segredo que acho que poucas pessoas sabem. Eu cortei o meu cabelo, eu fiquei com o cabelinho curto, porque eu não queria ser rotulada de musa. Não é que eu me achava bonita, mas eu sei que eu era exótica, eu sabia que eu era exótica, né? O olhinho rasgado, né? Modéstia também, sim, bisneta de índio, né? Então existe uma mistura. Eu sou bem misturada. Não queria que as pessoas focassem na minha beleza, eu queria que elas focassem na minha qualidade, na minha capacidade técnica, na minha capacidade como atleta. Aí eu inventei, né, numa folga que o Bernardinho teve, eu tava com o cabelo, cara, aqui, ó. Eu fui no salão e virei pro cabeleireiro. Pode cortar meu cabelo curtinho. Ele falou, quê? Seu cabelo é lindo, aquela coisa. Eu falei, não, eu quero que você corte meu cabelo bem curtinho. Cara, quando eu cheguei na segunda-feira... Ficou nuquinha batida. Tipo, a galera, Leila, você é louca, o que você fez com seu cabelo? Eu falei, isso é desapego. Era tudo isso pra mim. Isso é desapego. E aí, cara, quando nós chegamos na Ásia, o povo enlouquecido comigo com aquele cabelo curto. Como é que você vê que é a diferença? Porque você estava dentro da quadra para jogar, hoje você está fora para gerir. Como é que é esse casamento? Cara, assim, como atleta, eu dependia muito de mim, né? Assim, a minha performance pessoal, ela dependia muito do que eu desse dentro do treinamento, dentro do meu dia a dia, da minha rotina. Como gestora, não. Gestora, existe uma interdependência, né? Porque por mais que eu faça, tudo aquilo vai para um outro setor e que você também depende, assim. Existe uma burocracia, existe uma ponte entre eu e o outro para a realização do todo. Né? Então isso eu tive que aprender a lidar com isso, né? Entender que a vida inteira eu fui resiliente, eu fui persistente, que eu teria que exercitar mais ainda essa minha resiliência e essa minha persistência diante de um cenário totalmente adverso, porque quando a gente fala de gestão pública, quando nós falamos de políticas públicas, muitos governos, e o governo de uma forma geral, não compreende a força do esporte. E a minha bandeira, o que me trouxe para a gestão, o que me trouxe para a política, foi o esporte.
Então, assim, o entendimento, muitas vezes, daqueles que fazem as políticas, de não dar o valor devido à força do esporte, né? Então, a falta de conhecimento, de entendimento, muitas vezes, para se implementar uma política dentro da gestão para o esporte, é que é o maior desafio. A compreensão do esporte, que ele, junto com a educação, agrega valores, que ele, com a segurança, é prevenção, tirando os jovens da droga e do assédio do tráfico, que ele, com a saúde, ele é prevenção para a saúde dos idosos, para o desenvolvimento humano das crianças, enfim, e do ser humano de uma forma geral. Essa é a minha luta, das pessoas compreenderem o esporte em toda a sua plenitude. Eu falei, só para a gente já ir encerrando, já está acabando essa conversa, olha só. Mas assim, esse esporte e tudo que ele proporcionou na tua vida, falei no bloco anterior, proporcionou inclusive a formação da sua família, sim, obviamente com uma atleta também do vôlei. E aí um filho que também já joga vôlei, pequenininho, mas já joga. Eu sou casada com o Emanuel, que é um campeão olímpico. Na minha casa, o Emanuel tem 3 pódios olímpicos, né? Ele foi campeão olímpico, ele tem uma prata, ele foi vice, ele foi um bronze. E eu tenho os 2 bronze. Então nós temos lá 5 medalhas olímpicas e uma responsabilidade gigante, né, com o nosso filho, porque também gosta de esporte, que é o Lucas, né? E imagino que deve ser imenso. De alto? Não, a perspectiva é que ele chegue a mais de 2 metros. Ele já se sobressai, né, dos amiguinhos da turma dele. Ele é disparado mais alto. Ele tá com 6 anos agora. 6 anos, muito alto, já calça quase 35, é um absurdo o pé do menino. Mas gosta de esporte. Mas eu acho assim, ele gosta, as pessoas vão falar, mas também é genética, é porque ele acompanha muito o pai e a mãe. Pode ser também, mas eu acho que nós fazemos o que é mais importante que todo pai deveria fazer, é estimular o filho. Dar para ele a oportunidade de ter o contato com o esporte. Hoje eu vejo muita criança de 4, 5, 6 anos que não sabem correr, totalmente descoordenada, né? Então, assim, eu acho que isso é primordial para uma criança, que ela tenha contato com a atividade física já desde muito cedo, para ela criar esse gosto, entender que isso tem que fazer parte da rotina dele. E do Lucas, a gente, poxa, com 1 ano já coloquei o Lucas na natação, com 2 anos eu coloquei na capoeira, com 3 judô, depois ele fez, eu acho que ele já fez, nesses 6 anos de vida dele, ele já fez no mínimo umas 5 modalidades, inclusive vôlei. Ele tá no vôlei ainda. Começou agora. Já começa a mostrar uma paixão pelo esporte? Tá novo, eu acho ele muito novo, mas aí o professor avaliou e ele desde muito novo, vendo o pai jogar e estimulado pelo ambiente também, né? Porque eu também levava ele para a quadra do time de vôlei aqui da cidade. Ele sempre gostou, né? Mas a gente sempre protelou muito porque é muito novinho. Eu quero que ele estude, que ele aproveite o máximo da vida dele curtindo o esporte, que ele seja uma pessoa feliz. Ser atleta ou não, aí é o futuro que a Deus pertence. Leila, muito obrigada por essa conversa, viu? Obrigada, Parabéns Rosiane, por toda a trajetória. Obrigada, eu agradeço muito o carinho e a oportunidade.